Buenas. Nessa sessão, a gente vai ver como calcular o prêmio de opções de dólar comercial aí na B3, usando a fórmula do Black-Scholes, mas é uma fórmula do Black-Scholes modificada. Na verdade, existem vários modelos aí para a gente estimar o prêmio, ou calcular o prêmio de opções de dólar comercial. Essa do Black-Scholes é uma das alternativas. Existe também o modelo do Black e outras, Garman-Corregan e outras variantes por aí. Aí na verdade, assim, o que cada um quer estimar, as premissas que quer utilizar, qual o grau de sofisticação, o conhecimento e análise do mercado para ver qual modelo se encaixa melhor para aquele comportamento, não somente do ativo objeto, que é no caso o dólar comercial, mas também o próprio comportamento das opções, que tem o tal do efeito Smile. Então, aí isso vai te levar à escolha do modelo. Então, o que a gente vai ver agora é um dos vários tipos, tá? É um, inclusive, que a própria B3 usa para fazer o apressamento das opções, e é o que a gente vai usar como base aqui, tá ok? Então, primeiro, inclusive, vamos ver lá no site da B3. O que vocês estão vendo aqui o manual de apressamento para o cálculo de preço de contrato de opções da B3. Para localizar isso, é só entrar no Google e coloca assim, manual, prêmio, preço de opções B3, e aí você vai chegar. Dá uma olhada só para ver se é a versão mais atualizada, essa daqui é de junho de 2020. E aí tem os vários tipos, vários modelos que eles usam. O que nós estamos interessados é nesse daqui, ó, de opções de moedas, no caso, a taxa de câmbio do real frente ao dólar comercial. Eu vou clicar aqui, ó, ele já tem os hiperlinks, está legalzinho isso. Já mandou aqui direto a gente para a fórmula. Então, essa basicamente é a fórmula do Black-Scholes, com algumas adaptações, porque quando a gente se trata de taxa de câmbio, na verdade, a gente está falando de duas moedas. A gente está falando do real e está falando do dólar. E aí, até por uma questão de arbitragem, também tem duas taxas de juros. A taxa de juros no mercado brasileiro e a taxa de juros no mercado americano. Só que até por questões de arbitragem, a gente não usa a taxa do Tesouro americano, a gente usa a taxa do cupom cambial. E aí que a gente vai usar como dados que a gente vai praticar ali na planilha. Então aqui, ó, toda a fórmula, eles explicam direitinho como adaptar cada um dos parâmetros, então como ajustar aqui, ó, a taxa de juros aqui no Brasil, pegando a taxa do futuro de DI, que é a taxa pré de referência, aqui para a taxa lá dos Estados Unidos, no caso, usa a taxa do cupom cambial, que sai do futuro do cupom cambial, ou do futuro DDI, e olha, inclusive, aqui que você tem convenções diferentes. Então, na taxa do cupom cambial, a convenção é dias corridos, ano 360. Na taxa brasileira, a gente usa ano de 252 dias úteis. Então, a gente, quando for pegar as taxas e fazer a adaptação, tem que tomar cuidado nisso daí, tá ok? A partir daqui, então, a gente já vai pegar aqui e vamos praticar. Ele ensina até como para fazer a transformação aqui do dia, contagem de dias úteis, para uma forma contínua, que se usa aqui no modelo Black-Scholes. Aliás, esse é um cuidado que você tem que ter, e por isso até as modificações das taxas. No modelo Black-Scholes, você não usa a taxa discreta, é um modelo contínuo. Então, por isso que vocês veem até aqui o o número neperiano aqui, que eleva aqui a taxa do cupom, menos a taxa do cupom, vezes o prazo. Então, tem que ficar de olho nesse cuidado e adaptar os parâmetros que a gente tem. Então, por exemplo, a taxa pré que a gente usa do futuro DI é uma taxa, ela não é contínua, ela é discreta, e por isso tem que fazer essas adaptações que a gente vai praticar ali na planilha, tá? Já aproveitando que estou aqui, vou ver mais algumas coisas para vocês entenderem de onde eu peguei os dados. Então, o modelo eu estou pegando aqui, esse. Aí eu vou pegar especificamente aqui, ó, entrando também no site da B3 e digitando, ó, vencimentos e séries autorizadas. Então, eu vou pegar aqui o vencimento, o código M21,
que é a data de vencimento dia 1º de junho, então a gente tem que ter essa data aí. E para trabalhar aqui, eu vou usar esse vencimento aqui, ó, esse preço de exercício, que é de R$ 5.200, tá ok? Então, esse é o preço de exercício que eu vou usar para calcular. Vocês podem usar qualquer um, então, aí, mas estou falando só que eu trabalhei aqui no exemplo. E aí eu vou até copiar esse código aqui. Então, deixa eu copiar aqui esse código desse vencimento. Por que eu vou copiar esse código? Porque eu quero dar uma olhada no preço que eu vou usar. Então, também eu entro no site da B3, procuro aqui boletim diário de mercado, e aqui eu tenho aqui, ó, cotações, resumo estatístico, cotações à vista, termo e opções. Então, eu cliquei aqui. No boletim diário, você tem todos os preços de fechamento, abertura daquele dia. Então, vocês querem saber, o que aconteceu naquele dia tal? Você pega o boletim, ele é enorme. Então, eu cliquei aqui, já abri para a gente ganhar um tempo. E aí eu procurei, assim, Ctrl F, eu coloco aqui aquele código e pronto. Aquele código é do vencimento, está aqui, ó. Esse é o vencimento. Então, o contrato de opções de dólar comercial, então o tamanho dele de referência, ele é cotado em 1.000, por isso ali, inclusive, o preço de exercício é 5.200, porque ele pega a cotação e multiplica por 1.000. E aqui os preços, preço de abertura, mínimo, médio, último preço, que deu, no caso aqui, deu tudo R$100. O que está ali cotado na B3 não necessariamente é o mais líquido, então tem que ficar de olho quanto a isso, tá joia? E outra informação que eu vou colocar ali também é a cotação do dólar ali no dia. Eu estou trabalhando com os dados do dia 7 de maio, porque quando foi que eu montei aqui a planilha, tal, estruturei, e aí tinha essa cotação do dólar aqui, 5,23,534, que a gente vai colocar ali no nosso dólar à vista, tá bom? Então, vamos lá trabalhar na planilha? Muito bom, estamos aqui no Excel. Data de início, que eu estou usando como referência, foi que eu comentei, 7 de maio. E o vencimento que eu escolhi, o M21, ou seja, dia 1º de junho de 2021. E primeiro eu preciso fazer o seguinte, preciso calcular aqui a quantidade de dias úteis. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Pego a função dia trabalho total, que eu informo aqui a data inicial 7 de maio, a data final 1º de junho, e aí ele pede uma tabela de feriados. Eu já entrei lá no site da Ambima, baixei a planilha, entra lá no Google Feriados Ambima, tem uma planilha lá no final. Então, eu já vou pegar aqui, ó, clicar e buscar esse dado, pronto, dessa planilha. Então, eu já marco tudo aqui, marquei um montão de coisa, até coisa que não precisa. Pronto, dei Enter. Então, marquei, ó, essa função dia trabalho total, data inicial, data final e os feriados. E aí eu tenho que tirar um dia, porque ele conta, assim, sempre os juros aqui é de um dia para o outro. Então, na função dia trabalho, ele conta o dia de hoje e mais o dia seguinte. Então, tem sempre um dia a mais que eu tenho que tirar aqui. Deixa eu só formatar aqui para número. Pronto. Está aqui, 17 dias úteis, de 7 de maio a 1º de junho. E dias corridos aí é mais fácil, é só fazer a subtração de uma data pela outra aqui, que já está aí bonitinho, tá? Não tem grandes esforços, até porque a data é guardada como número internamente no Excel. E aqui tem a Pitax do dia anterior. Essa daí está só para a gente fazer uma brincadeira, porque eu vou calcular aí depois a cotação do dólar futuro. Mas só de curiosidade, para nós aqui nem é importante. Eu preciso calcular aqui a taxa pré, tá certo? Que vai ser justamente essa taxa, a base aqui desse RN. Então, vocês estão vendo, eu já copiei e colei aquela fórmula lá do manual da B3 aqui, que é o Black & Scholes.
Então, que eu fiz? Eu peguei o PU aqui, o preço unitário do futuro do DI de um dia, para chegar na taxa pré. Então, para chegar na taxa pré, eu pego 100 mil aqui, que seria o valor principal do DI de um dia, divido pelo PU, elevo a 252 sobre 17 dias úteis, tá ok? E subtrai 1. Essa daqui é a fórmula para transformar o PU em taxa, tá certo? Então, tá aqui, ó. Para esse PU do futuro de DI, eu tenho uma taxa de 3,41% ao ano. Isso seria a nossa taxa no local, no Brasil, tá ok? E aí tem o cupom cambial, que é o futuro do DDI. E aí, só que ele usa uma convenção, que eu falei inicialmente, que é dos 300 dias corridos e 360 dias. Então, pegando a fórmula, também é o mesmo principal 100 mil, divide pelo PU. Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu subtraio 1, que a fórmula é diferente, não é composta como é o DI de um dia, e multiplico por 360 sobre 25 dias corridos que a gente calculou aqui em cima. É a primeira coisa a fazer. Então tá aí, esta aqui é a fórmula para calcular a taxa, que seria a taxa estrangeira dentro do contrato de opção. Então, está aqui, 2,62% ao ano é a taxa do DI de um dia ou a fórmula estrangeira. E agora vamos calcular as opções, o prêmio da opção. Então, eu tenho os seguintes parâmetros, olhando a fórmula aqui. Eu tenho o parâmetro S, que é o ativo objeto da opção, que é o dólar comercial. Eu tenho o preço de exercício, que é o K, ou strike price também. Então, tem exercício. Eu tenho o prazo de vencimento. Então, ter o vencimento em anos, tá joia? Por isso a gente tem que transformar ele aqui. Que mais eu tenho de parâmetros aqui? Eu tenho a taxa, que ele chama de RN no modelo, tá? Eu vou usar até a mesma fórmula aqui, ele chamou TN, o vencimento em anos. Então, tá aqui. O RN seria a taxa no Brasil, QN seria a taxa no exterior. Essa taxa, e aqui a volatilidade, que é o sigma. Tá joia? Então, esses são os parâmetros. O preço do ativo objeto é o que eu vou pegar lá naquele site. Então, era 5,23534, se não me engano. Então, vou multiplicar por 1.000 esse preço. Então, deixa eu só editar aqui. Então, vou pegar isso e já vou multiplicar por 1.000, porque aí já vai sair na mesma cotação que está lá. Então, tá aqui. 5,23534. Preço de exercício, escolhi a série de 5.200, mas isso a gente muda também, é só mudar depois, e aí você compara os preços. O prazo de vencimento aqui, eu tenho dias úteis, então 17 sobre 252, tá certo? Esse é o prazo de vencimento. Deixa eu até aumentar o número de casas aqui, ó. Pronto, vocês verem, tem muitas outras casas. E esse TN aqui, ó, eu tenho aqui, vocês estão vendo, na própria fórmula lá do manual da B3, eu já estou explicando, ó, pega o número de dias úteis e divide por 252. A taxa em reais, a taxa pros reais aqui para o Brasil, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Então, o logaritmo neperiano de 1 mais a taxa
pré que sai do contrato DI de um dia. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. O RN vai ser o logaritmo neperiano de 1 mais a taxa pré, que é essa 3,41, que foi esse trabalho inicial, que foi pegar aquele PU e converter para a taxa ao ano aqui. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu formatar, vou colocar o percentual, pronto. Então, vou colocar mais uma casinha aqui. O QN, então, como que ele fala aqui no modelo? Ó, tem que seguir aqui o modelo. Pega 252, divide pelo DU, 252 sobre DU e multiplica pelo LN de 1 mais a taxa DDI vezes o dias corridos sobre 360. Tá? Dessa maneira, ele está adaptando a taxa do DDI para uma taxa contínua de discreta para contínua e transformando ela em base de dias úteis. Tá joia? Então, fazendo aqui a conta, eu pego aqui o 252 sobre o número de dias úteis, que era o 17, que a gente calculou aqui, que multiplica o LN de 1 mais a taxa do DDI, que multiplica 360 sobre o número de dias corridos. Então, tá aqui. Conferir aqui, fizeram... Aliás, não, desculpe, 300, dias corridos é o C5 sobre 360. Pronto, agora sim. Então, está aqui a taxa do DDI vezes os dias corridos sobre 360, que é para o período, e aqui ele transformou aí de dias corridos para dias úteis. Então, está aqui. Essa é a fórmula bonitinha. Sempre confiro essas coisas aqui, porque as fórmulas já viram que elas são trabalhosas. E aqui a volatilidade. Essa volatilidade aí, vou colocar aqui, ó, 15%, tá? Porque eu já dei uma olhadinha antes e tal, mas você tem que estimar. E aí eu tenho que calcular. Para calcular o prêmio da opção, eu tenho que calcular eu já tenho o parâmetro S, o Q, o T, eu preciso do ND1. O ND1 é a normal, sai da distribuição normal padrão, que a gente já tem a fórmula no Excel. Então, eu preciso saber o D1, o ND1, o ND2, que eu vou calcular aqui. Então, eu tenho aqui o ND1 e o ND2. Tá? E ele é diferente para call e para put. Então, como a gente já vê, ó, ele já dá o prêmio da call e o prêmio da put aqui em cima, da opção de venda. Então, eu vou calcular o D1 e o D2. Tá joia? Pronto. Então, o que dá trabalho é calcular esse D1 e D2. Então, eu vou calcular o D1 aqui. Eu vou abrir parênteses. E aí tem LN, olha aqui a fórmula aqui, ó, do preço do ativo objeto sobre o preço de exercício, mais, abre parênteses, a taxa RN menos a taxa QN, que é essa daqui, 2,69, mais, aí eu vou abrir aqui um parênteses, que vai ser essa volatilidade elevada ao quadrado, dividido por 2, tá certo? Aí fecha esse parênteses e multiplica pelo prazo, que é o TN aqui. E aí eu vou fechar esse parênteses. Tudo isso daqui é o numerador do D1. Então, veja, olha o trabalhão que dá aqui. Esse é normal. E aí eu tenho que dividir pela volatilidade vezes a raiz do prazo, que é esse TN aqui. E aí fecha o parênteses. Pronto, está aí o nosso D1 já calculado. Tá ok? Com todos os parâmetros. Eu só fui usando essa fórmula aqui.
tá? Agora eu vou calcular a mesma coisa, vou calcular o D2. O D2 vou cortar um caminho. Aperto F2 aqui, marco toda a fórmula, dou um Ctrl C aqui para copiar. Aí vou na fórmula de baixo e dou um Ctrl C aqui, ó. Já copiei tudo. E aqui as fórmulas são todas, do D2 para o D2 é quase igual ao D1. O que muda é que no D2 é menos sigma ao quadrado sobre 2. Então, eu só preciso ajustar esse parâmetro aqui, ó, menos sigma ao quadrado sobre 2. Então, só isso aqui, ó, só preciso mudar esse sinal de menos aqui. Ele era mais no D1, ele passa a ser menos no D2. Só isso. Então, é tranquilo, tá? E aí eu posso calcular o ND1 e ND2. O ND1 pega a função dist ponto norm p.n, que é uma normal acumulada padrão, média 0 desvio padrão 1. Então aí eu só preciso informar aqui o D1, tá joia? Então, usa dist norm p.n e pega o D1. Pronto. Ele pede aqui para ser cumulativo verdadeiro. Pronto, tá aqui. E o D2, agora arrasto aqui para baixo, ó, porque eu já pego aqui, ó, ND2, com a função acumulada. Então, tem que pegar o segundo parâmetro, tem que ser verdadeiro. Antigamente no Excel ele não tinha segundo parâmetro, era só dist norm p e beleza. Aí eles resolveram colocar esse parâmetro aí a mais. Tudo bem, não vamos brigar por isso. Agora, vou fazer a mesma coisa para put. Se você olhar aqui, ó, no prêmio da call, eu tenho aqui o ND1 e ND2. Para o prêmio da put é N menos D1 e N menos D2. Então é tranquilo. É só pegar a função aqui, a dist.normp, e pegar aqui menos D1, e aí o parâmetro verdadeiro, porque eu quero acumulativo ou acumulada, pronto, e copia aqui para baixo, tá aqui, ó, dist menos D2, que a gente vai usar para o cálculo da put, beleza? Pronto, então aqui, agora é só calcular os prêmios, tanto da call, como da put da opção de venda. É só anotar aqui, ó, que isso daqui é a volatilidade ao ano, esse RN, colocar as unidades aqui ao ano, e esse QN ao ano. Beleza? Pronto, bonitinho. Para facilitar a vida, eu vou baixar aqui a fórmula, porque como a gente já calculou todos os parâmetros, deixa eu só baixar aqui a figura, aí a gente vai poder enxergar tudo de uma vez, que a fórmula também dá um certo trabalho. Então, prêmio da call. Só uma coisa. A call já vai ser em reais vezes 1.000, porque está tudo em milhar. Ó, a cotação do ativo, objeto do preço do exercício estão já em milhares. E aqui também, o da put já vai sair tudo vezes 1.000. Tá? Então, cuidado com isso, para não acabar comprando mais caro do que deveria a put ou a call. Então, seguindo aqui a fórmula do prêmio da call, é o preço do ativo objeto, o 5235 aqui que eu peguei, que é o preço à vista ali, que eu estou cotando, aí na hora que vocês estão operando, comprando, vendendo e tal, tem que consultar a cotação, que multiplica o exp, que é o E, elevado a menos QN. Estou nessa parte aqui da fórmula aqui, ó. Menos QN vezes o prazo, que é o TN. Fechou aqui, vezes o ND1. Então, o ND1 está aqui. Pronto, já fiz essa metade da fórmula. Menos o preço de exercício, 5.200, que eu que escolhi. Mas é uma série autorizada, tá? Então, esse 5.200 existe essa série lá. A gente viu que tem até cotação. A cotação desse prêmio da call está R$100. Então, nosso prêmio deve dar perto disso daí. Se não der, o problema da volatilidade que não está exatamente a que ele usou.
Agora aqui, ó, menos o preço do exercício, 5.200 vezes E elevado a menos RN, tá? Que é a taxa aqui no Brasil, saiu do DI futuro, vezes o prazo TN, vezes o ND2. Então, tá aqui. Dando Enter aqui, a fórmula, o que vocês estão vendo aqui é essa fórmula aqui do PR Call, ou prêmio da Call. Dando Enter, daí 101,11, deu quase igual que a gente viu lá no boletim, que era R$100, tá? Que aí é a questão da volatilidade. A mesma coisa aqui, ó. Prêmio da put, então já tenho a fórmula, é menos o preço de exercício, então menos o S aqui, vezes o E elevado a menos o QN vezes o prazo, TN, vezes o N menos D1, que a gente já tinha calculado, deixou ali a parte, para facilitar a vida, mais o preço de exercício, vezes E elevado, opa, faltou menos, elevado a menos RN vezes o prazo, vezes, então estou aqui agora, ó, mais o preço de exercício, menos RN vezes TN, vezes N menos D2, que a gente já deixou calculado. Então, está aqui a fórmula, essa fórmula aqui é equivalente a essa, dando Enter, tá aí, deu 63, que lá, olhando lá no boletim, também tem o prêmio da put, que dá uns 60 e poucos também, o preço está cotado. Então tá aí bonitinho, tá? Assim que a gente calcula os prêmios das calls e das puts de câmbio. Vou colocar mais uma corzinha do nosso dólar comercial aqui. Vou colocar bem amarelo. E já tem usando aqui o modelo Black-Scholes com as modificações que tem que fazer, porque justamente tem a relação da taxa lá fora com a taxa aqui. Eu ia comentar aqui, ó, o dólar futuro para esse período, é fácil calcular. Eu pego a PTAX do dia anterior, porque eu estou no dia 7 de maio, então tem que pegar a taxa da PTAX divulgada pelo Banco Central do dia anterior, é assim a convenção padrão do mercado, e multiplico aqui pelos PUs aqui do DDI sobre o PU do DI de um dia, tá? Para fazer esse cálculo rápido é dessa maneira, e está aqui a cotação do dólar da 5,292. Tá? Isso saiu, eu só calculei aí, só de curiosidade. Você pode calculá-la de outra maneira também, pega essa PTAX e faz o seguinte, mais a taxa no Brasil, que é do DI de um dia, do futuro DI, elevado a número de dias corridos sobre 252, tá? Dividido pela taxa estrangeira, que seria a taxa do nosso cupom cambial aqui, vezes 25 dias corridos sobre 360, que a taxa está na outra convenção, está seguindo a convenção americana. Então está aqui, ó, mesmo valor. Então você pode fazer dessa maneira aqui, pegando as taxas, ou fica super rápido dessa maneira. Pega a PTAX do dia anterior e os PUs, só que tem que colocar o PU ao contrário, tá? Então o DDI em cima no numerador e o DI de um dia embaixo no denominador. Aí você já chega na cotação do dólar futuro para esse vencimento aí. Isso foi de brinde aí. E só para fechar, aí tem a questão assim, puxa, mas eu olhei lá no boletim diário e vi que o prêmio da call estava R$100. E aí vem, qual que é a volatilidade implícita agora é uma coisa a mais, para que um prêmio de call fosse igual a R$100.
Então, como que eu faço isto daqui? Então, essa é uma outra pergunta. Como que eu chego nessa volatilidade implícita para o prêmio da call da R$ 100? Aí é o seguinte, também aqui no Excel, entro aqui em dados, tá certo? Nessa minha versão aqui, vocês têm que procurar o atingir meta, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou procurar aqui, ó, teste de hipóteses, eu tenho aqui atingir meta. Às vezes, dependendo da versão do Excel, ele está num canto diferente. Mas vocês têm que procurar ali, onde está o atingir meta. Procurando aqui na opção dados, você já está com meio caminho andado. Então, definir a célula. Que célula? Do prêmio da call. Eu quero que esse prêmio da call seja igual ao valor 100, tá certo? Alterando que célula? A da volatilidade. É um parâmetro de volatilidade, é um parâmetro que eu tenho que informar. Dou OK, ele vai trabalhar um pouquinho e chegou. OK, pronto. Então, a volatilidade implícita para chegar nos R$ 100 com esse modelo é 14,79. Por isso que eu já tinha colocado 15%. Eu já tinha feito essa continha e sabia que ia dar perto disso. E aí vocês podem fazer para qualquer tipo de opção. Eu peguei essa opção com outro preço de exercício. Preço de exercício 5.700. Beleza. Quanto que tem que ser a volatilidade implícita? Então, aqui, ó, atingir meta, para que esse prêmio da call seja igual a 50, alterando essa volatilidade. Aí daqui ele vai alterar, ó, faz a conta e chegou. Ó. Aí, se o preço de exercício foi 5.700, um outro preço de exercício, e eu quiser que o prêmio da call seja 500, então a volatilidade implícita vai ser 35.800, tá certo? A volatilidade implícita é uma engenharia reversa. Eu dou o preço de mercado, eu dou o meu modelo, e aí peço para extrair qual que é a volatilidade para chegar nesse prêmio da call. Normalmente, o caminho que a gente parte é desse daqui, dá os parâmetros, e volatilidade é um parâmetro para chegar no prêmio. Então, a gente dá esses parâmetros aqui, esses 6 parâmetros, para chegar no prêmio da call ou da put. Na volatilidade implícita, não. A gente faz o contrário, tem que lembrar disso. Eu dou o preço de mercado e dou 5 parâmetros, e tem que ser e dou um modelo, tá certo? Que é esse daqui que a gente trabalhou. E aí, faço a engenharia reversa, é por isso que serve o atingir meta, para extrair a volatilidade, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Voltei o preço de exercício, atingir meta. E agora eu vou fazer uma coisa diferente. Ó. Eu quero que o prêmio da put seja igual a R$ 66, alterando a volatilidade. Funciona tanto para call como para put, pronto. Então está aqui, ó, a volatilidade tem que ser 15,468. Se eu estiver falando que eu quero a volatilidade para chegar num prêmio da put igual a 66. Beleza? Muito bem, pessoal. Tá aí, vamos um modelo para cálculo de prêmio de opções de dólar comercial, usando dados que a gente tem aí do mercado, tá certo? Eu já mostrei de onde tirar os dados, inclusive até um modelo, sai ali procurando na B3, você acha as informações, e aí é treinar, e aí vocês compram bem como vocês quiserem. Tá joia? Até mais!